Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ravani, professora de Sociologia do Vestibular Cidadão. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre capitalismo industrial. Na realidade, eu acabei planejando essa aula de uma forma mais completa, por assim dizer, porque eu queria não só abarcar o capitalismo industrial, mas para falar também um pouco sobre o desenvolvimento do capitalismo no geral, porque eu acho que é importante para se conseguir entender de fato o que é de fato o fenômeno do capitalismo industrial, né, do industrialismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o capitalismo, ele é ordinariamente colocado em fases, né? Mas essas fases em que geralmente tem algumas barreiras cronológicas, enfim, também de fenômenos que ocorreram nessas respectivas fases, não é tão exato assim, né? Então é muito comum, na realidade é um fato de que alguns países do mundo tiveram um desenvolvimento capitalista muito mais tardiamente do que outros países, né? Até a primeira Revolução Industrial, como vocês já devem saber, que ocorreu primeiramente na Inglaterra, a segunda Revolução Industrial vai ser marcada justamente por essa expansão desse modo de produção capitalista e também da máquina, a vapor, etc., para outros países do mundo, né? Como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, etc. Igualmente falando, a industrialização no Brasil só vai acontecer no final do século XIX e vai se intensificar também a partir do começo do século XX, a primeira metade, com o governo Vargas, e também com a Primeira Guerra Mundial, enfim, que vai existir a necessidade intrínseca do país de realmente produzir suas próprias matérias-primas, etc., para suprir um mercado interno que não podia ser suprido, por exemplo, pelos países advindos da Europa por conta da guerra. A Guerra do Paraguai também vai ajudar a industrialização brasileira, enfim. É um processo, inclusive, explicado muito bem por Vânia Bambirra no seu livro O Capitalismo Independente Latino-Americano. É uma leitura que eu indico, é uma leitura densa, mas ela é muito boa para mostrar como, por exemplo, esses processos de instalação e desenvolvimento do capitalismo nos países latino-americanos ocorre de forma extremamente diferenciada dos países de capitalismo central, que são os países da Europa, que geralmente é o que a gente estuda na escola, e também no ensino médio, para cursinho, para vestibular, etc., né? Porque de fato existe uma tendência mesmo de analisar o capitalismo a partir de uma ótica centrista, né, do centro do capitalismo, e não tanto de analisar a periferia, né? No máximo a gente só vê a questão do Brasil. Mas enfim, isso é um adendo que eu queria colocar, né, que é importante perceber que essas fases do capitalismo, elas não são tão exatas e cronologicamente também não são exatas, e que diferenciam de localidade para localidade, a depender de processos históricos, econômicos, políticos e sociais específicos. Então, a primeira fase do capitalismo, que é comumente colocada, é a chamada do capitalismo comercial ou mercantil, que também, na realidade, é uma espécie de pré-capitalismo, né, para uma grande tendência dos autores e historiadores no geral. É como se fosse uma fase em que o capitalismo não existe, de fato, mas é um embrião, né, desse modo de produção, e que é uma fase necessária para que ele venha se desenvolver, né? Então, pensando na Europa, obviamente, estou falando do contexto europeu, porque, por exemplo, não é uma realidade que se aplica para os países da América Latina. Mas pensando na Europa, a partir da decadência do feudalismo, né, a partir do século XV, e, enfim, especialmente do XVI, você tem essa fase do capitalismo mercantilista, né, uma fase chamada também de pré-capitalismo, em que existe uma expansão ultramarina, uma expansão das potências europeias. Então Portugal está aí, né, veio para o Brasil, por exemplo, em 1500, para buscar extrair matérias-primas e também outros tipos de mercado nesses outros países do Novo Mundo, na América, outros países que eles já também tinham algum tipo de contato, como por exemplo as Índias. Então, nessa fase também, a partir desse capitalismo mercantil, você vai ter uma grande quantidade de mão de obra escrava. No caso do Brasil, tem a mão de obra escrava que ela é negra e também indígena. E é muito interessante perceber que, por exemplo, existem estimativas de que no Brasil existiam 50 milhões de indígenas quando da chegada dos portugueses, e que 250 anos depois, na realidade, existia no Brasil a quantidade similar de pessoas vivendo aqui, né? Então, já englobando as pessoas negras escravizadas, os indígenas remanescentes, os portugueses, os novos brasileiros, todo esse pessoal. Então, houve realmente um genocídio da população indígena no Brasil, que também era escravizada, apesar da escravização indígena não ser tão comentada.
e também dos próprios negros, né? Cerca de 12 milhões de negros chegaram ao Brasil nas condições de escravos. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, né? As colônias do Sul, que eram muito conhecidas por fabricar algodão, tinham uma quantidade enorme de escravos. Não tanto quanto o Brasil, né? Escravos negros. O Brasil realmente foi um país que mais escravizou pessoas negras, mas nos Estados Unidos também isso foi uma realidade, que é típica dessa fase do capitalismo, né? Em que existe uma integração do centro e da periferia do capitalismo, né? Do centro e da periferia dessa fase, para justamente explorar esses países que foram os países colonizados. Então, a fase do capitalismo mercantilista também é uma fase marcada pela colonização, pela exploração das pessoas, enfim. E aí eu deixo a dica para vocês, eu vou colocar também como sugerido, o capítulo do livro 1 do Capital de Marx, que é justamente a acumulação primitiva, em que ele vai explicar, algumas pessoas consideram esse capítulo mais histórico e não teórico, mas eu acho muito bom, independentemente da sua concepção teórica, porque realmente é um relato histórico, com exemplos muito bons, mostrando como essa fase, que é tida como, na nomenclatura marxiana, da acumulação primitiva, que seria justamente essa fase capitalismo mercantilista, pré-capitalista, enfim, foi necessária para o desenvolvimento do capitalismo tal qual nós conhecemos hoje em dia, né? Então, se não houvesse, por exemplo, essa exploração nas colônias do sul dos Estados Unidos de algodão, não poderia se desenvolver posteriormente na Inglaterra uma indústria têxtil, porque o algodão é necessário na indústria têxtil. Então, a colonização e a morte, né, realmente dessas pessoas foi necessária ao desenvolvimento do capitalismo. E uma característica muito importante é que o Estado ele é muito presente nessas situações, né? Houve, inclusive, uma aliança das monarquias, né, dos reis com a burguesia para haver esse desenvolvimento. E a figura do Estado ela é central. Então, inicialmente, o capitalismo ele não surge como uma filosofia de liberdade econômica, de não intervenção estatal. Muito pelo contrário, a intervenção estatal é necessária para a implementação do capitalismo. E aí, o capítulo 24 do primeiro livro 1 do Capital, ele fala sobre a acumulação primitiva. E também tem um vídeo que eu vou colocar também, vou disponibilizar para vocês, de Virginia Fontes, que é uma historiadora, uma pesquisadora brasileira muito boa, viva ainda, em que ela explica como a acumulação primitiva não só ocorreu para o desenvolvimento do capitalismo, enfim, séculos atrás, como até hoje ela existe de formas diferentes e necessária para o desenvolvimento do capitalismo e para a perpetuação desse modo de vida que nós temos como vigente. Bom, então, como eu falei, é muito importante lembrar essa parte, o controle estatal, que é muito forte, ou também o protecionismo, que advém desse controle estatal, porque você vai ter a criação de barreiras alfandegárias para poder fomentar os mercados internos desses países de desenvolvimento pré-capitalista, enfim, que vão desenvolver o capitalismo posteriormente de forma mais acentuada, e isso são características extremamente marcantes desse momento, né? Também a decadência do próprio modo de produção feudal para ter advento a um novo modo, que é justamente o modo capitalista, tal como nós conhecemos nos dias de hoje. E aí eu vou relembrar uma coisa que eu falei na aula passada, que é justamente que o que é o capitalismo, né? O capitalismo, quanto modo de produção, quanto modo de vida social também, ele não é apenas o lucro, a propriedade privada, a moeda, o comércio, enfim, tudo isso já existia antes. O capitalismo é um modo universal de troca de mercadorias muito específico, em que existe uma racionalização específica desse modo de produção de forma globalizada. Então, e que é baseado, obviamente, no trabalho assalariado, ainda que, como eu falei, seja característica também do capitalismo, a escravidão, a colonização, etc. Enfim, é importante lembrar dessa definição que eu trouxe para vocês já antes, porque a gente não pode resumir um fenômeno tão complexo que é realmente uma economia, um modo de produção capitalista, a apenas esses elementos isolados, que compõem, mas não são só isso que definem o que é o capitalismo, certo? E aí a gente vai também pensar agora numa segunda etapa do capitalismo, que é realmente que seria o tema dessa aula principal, que é justamente o capitalismo industrial, que é marcado, como o nome já diz, pela própria Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela ocorre na Inglaterra, né, primeiramente no século XVIII, e se existia antes a questão do tear mecânico, agora você tem o advento da máquina a vapor, nessa primeira etapa da Revolução Industrial. Você vai ter uma alteração também no trabalho, você vai ter a expansão das cidades, a urbanização, a criação de classes sociais,
né, que é justamente, como eu já falei antes, o advento da burguesia, da classe operária, enfim. Você vai trocar os feudos pelas cidades de forma mais disseminada. Você vai ter a entrada, em um determinado momento, da mulher no mercado de trabalho, enfim. Tudo isso que vai caracterizar a Revolução Industrial. E aí tem sempre aquela divisão, né, que as pessoas costumam fazer entre a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, né, que eu acho interessante também, né. Então, essa primeira Revolução Industrial, com o advento da máquina a vapor, e que é adstrita à Inglaterra, e aí eu vou fazer de novo um parênteses, para vocês lembrarem também que a gente tratou na aula de Max Weber, qual a explicação dele em relação ao porquê que o capitalismo e a industrialização se deu inicialmente na Inglaterra, né, que é justamente a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é justamente a ideia de que existia no calvinismo uma ética que vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo, né, enfim, a ética protestante e o espírito do capitalismo, enfim. Eu vou fazer esse parênteses para vocês lembrarem, mas enfim, você vai ter essa primeira fase adstrita à Inglaterra, uma segunda fase em que você vai ter esse modo de produção, esse modo de vida já em outros países, como na Alemanha, na França, inclusive na Itália e na Rússia, mas na Rússia pós a Revolução Soviética, certo? A Revolução Comunista de 1917 e 1919, que você vai ter, de fato, também uma industrialização nesses países. E você vai ter também a terceira fase da Revolução Industrial, que também vai ser, numa época similar, à terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro ou monopolista. E aí o que ocorre? Uma coisa muito importante para se lembrar. A primeira fase do capitalismo, ou melhor, também considerada como pré-capitalismo, mas vou colocar aqui como primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo mercantilista, certo? Como eu falei, que para algumas pessoas é considerado um pré-capitalismo. Ela é marcada por uma grande intervenção estatal, por uma filosofia econômica que realmente incentivava essa intervenção e controle estatal. A segunda fase, por outro lado, que é essa das primeiras revoluções industriais, ela já é marcada por um grande crescente das ideias de liberalismo econômico. Então você vai ter Adam Smith, David Ricardo, que não eram economistas, eles falam de economia política, não eram economistas, são coisas diferentes, como eu já tratei com vocês também, e que vão ter essa noção de livre mercado, laissez-faire, enfim, tudo isso. Já a terceira fase do capitalismo, que é coincidente também com a terceira fase da Revolução Industrial, que é a do capitalismo financeiro ou monopolista, você vai ter meio que uma disputa entre esses dois eixos, entre uma intervenção estatal abrupta e muito grande para a implementação do capitalismo, como ocorreu na primeira fase, e uma doutrina de liberalismo econômico. Então, a partir dessa terceira fase, que ocorre após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter a criação da ideia de Estado social, que existe uma necessidade que o Estado ele promova certos serviços à população, mas que exista uma iniciativa econômica privada que seja livre, de certa forma, ainda que o Estado vai estar lá regulando em certa medida. Isso é típico do momento histórico, pós-Segunda Guerra, de Guerra Fria, certo? Necessidade de você reestruturar os países que sofreram pelo processo da guerra, etc. E a perspectiva de Estado social ela vai se tornar algo mais vigente, principalmente da década de 70. Enfim, uma coisa muito interessante também perceber é que essa questão dessa terceira etapa do capitalismo financeiro ou monopolista, como o nome já quer dizer, é financeiro porque ele é caracterizado principalmente pela força dos bancos e das corporações nesses processos de produção e de reprodução capitalista. Vejam, a existência de juros, de banco e de capital fictício, ela existe desde o início do capitalismo, certo? Sempre existiu. Tanto é que Marx, lá no começo do século XIX, já está falando sobre isso, ok? Mas se coloca que nessa fase específica existe uma maior força desses atores dentro da própria lógica de reprodução e produção do capital. Um autor para falar sobre isso é Landislau, que é inclusive recifense, enfim. E ele vai estudar a era do capital improdutivo, porque muitos autores colocam que essa terceira fase do capitalismo, por se assentar bastante no capital fictício,
nos juros e nos bancos não é produtivo. O que é que isso significa? Bom, você vai perceber que, por exemplo, no capitalismo industrial, teoricamente, essa corrente fala isso, né? Que é uma corrente majoritária, inclusive, no pensamento, vai dizer que existia e que o capitalismo ele era assentado na produção industrial das fábricas, por exemplo. E que nessa terceira fase do capitalismo financeiro monopolista, o dinheiro não corre por conta dos produtos que são produzidos, né? Mas sim por conta da especulação, da bolsa de valores, enfim, que seria o capital fictício. Então existe uma maior produção de lucro e de dinheiro através desses processos que são fictícios, porque você não pode se ver de forma sensível, não é uma produção sensível, mas por conta dessas questões. E aí você vai ter vários exemplos disso, né? Você vai ter, por exemplo, a crise de 2007, 2008, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, por conta do mercado imobiliário, da bolha que existia, mas que vai se alastrar por todos os países, né? Que existia. Os bancos ofereciam a juros muito baixos a questão do financiamento das casas, e as pessoas pegavam e não tinham condições de pagar posteriormente. Isso levou a uma quebra dos bancos, né? De forma bem resumida, foi isso que aconteceu. E aí esses bancos lucravam, por exemplo, em cima desses juros, dessa especulação, na realidade, que as pessoas iriam pagar. Isso provocou uma grande crise nos Estados Unidos, né, no mercado imobiliário. Um filme que explica isso é A Grande Aposta. É um filme muito bom para entender esse processo. E aí percebam como isso é uma característica, supostamente, dessa nova fase do capitalismo, que a financiarização e que os bancos detêm um grande poder sobre os estados e as nações. Especialmente porque grande parte desses bancos eles são transnacionais, né? Então eles são internacionais, eles têm transações mundiais, né? O que um governo, por exemplo, ficaria mais limitado em relação a isso. E por que é monopolista, né? Porque é a ideia de que cada vez mais as grandes empresas, os grandes conglomerados e os bancos se unem para poder comandar na produção e reprodução do capital. Landislau, ele vai falar bastante sobre isso no primeiro capítulo da Era do Capital Improdutivo, no segundo capítulo, que ele vai mostrar justamente como existe hoje, basicamente como o mundo é comandado por uma pequena quantidade de empresas que se unem, conglomerados, justamente para poder comandar esses processos. Acontece que um contraponto a essa ideia é justamente aqui, como o Marx já falou há muito tempo, isso é uma própria tendência do capitalismo. O capitalismo monopolista é uma tendência, né? E aí existem dois diagnósticos distintos. Um que fala que, de fato, isso é uma tendência e que sempre vai acontecer, independente da época, e outro que fala que isso é um problema incidental e que é possível se resolver através, por exemplo, de uma maior fiscalização do controle estatal. No caso do Brasil, a gente tem a figura do CAD, né, que é um organismo governamental que é responsável justamente por controlar os monopólios, a concorrência, no caso, preservar a concorrência para que não exista esse conglomerado. Mas enfim, isso é uma discussão mais aprofundada que não nos cabe perceber aqui. O que eu quero dizer para vocês é uma visão mais ampla, né, dessas fases do capitalismo e que vocês entendam que não são definições exatas, porque os países têm processos diferenciados, né? Então, por exemplo, Cuba é um país que só se industrializou a partir da década de 60, com a Revolução Cubana, certo? O Brasil, por outro lado, começou o processo de industrialização no final do século XIX, e a Inglaterra, por exemplo, se industrializou no século XVIII. Vejam como é completamente distinto uma coisa da outra, né? E lembrar que é muito importante entender que os processos de colonização e de exploração dos povos latino-americanos, alguns povos asiáticos e africanos, foi muito importante para o desenvolvimento do capitalismo em alguns países, certo? E como forma geral, lembrar aí que o capitalismo industrial é justamente esse momento em que é marcado pelo desenvolvimento das cidades, da burguesia, da classe operária, das longas jornadas de trabalho, enfim, dessas mudanças na divisão do trabalho. E como eu já falei para vocês também, em várias aulas já falei isso aqui, é importante perceber como o capitalismo e a industrialização e o cientificismo são responsáveis pelo desencantamento do mundo e pela ideia de progresso. Já tratamos também em aulas passadas. Então é isso, gente. Beijos e tchau.